A graça do Senhor Jesus seja conosco. Estamos aqui, queridos, para trazer a lição de número 6. Hoje nós vamos estudar o título da lição, A Suficiência da Graça na Cidade de Corinto. Hoje vai ser a nossa lição, tá bom? E o nosso texto áureo está em Atos capítulo 18, verso 10. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. Essa é a verdade, é o texto áureo. Agora, a verdade prática, que é a síntese da lição, diz: a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Então, vai ser uma lição muito importante, como tem sido as outras, né? Tem sido bênção para a nossa vida. Então, lembrando, o título da lição é esse: a suficiência da graça na cidade de Corinto. Então, nós vamos ver por quê, né? E também lembrando, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, like o seu comentário, compartilha aí, nos ajuda a continuar aí divulgando a palavra de Deus, tá bom? E Deus é conosco, né? A leitura bíblica em classe da nossa lição está em Atos 18, versículo de 1 a 11. A nossa introdução traz aqui que a fundação da igreja em Corinto, narrada em Atos 18, conforme nós temos aqui na lição, revela um momento decisivo, né, da missão cristã, no qual a graça de Deus se mostra plenamente suficiente. A gente sabe que é a misericórdia de Deus que é a causa de nós não sermos consumidos. Porque quando a gente prega o evangelho, há muita resistência, há um ataque do Satanás, a carne, o homem natural não compreende. Então, tem que ter também muita paciência de Deus para suportar a maldade dos homens, né? De deles rejeitar aquilo que é a salvação deles, rejeitar o sacrifício de Cristo. Então, na graça de Deus está manifestado também a sua paciência, né? Porque se Deus não tivesse paciência, já era, né? E eu sei que, embora Deus seja infinito, a paciência dele tem limite, né? Ele vai suportando, suportando, né? Vai tendo misericórdia, misericórdia, mas quando a pessoa realmente não quer, acabou. O dia que a porta fecha, ela fecha de verdade, tá bom? Então vamos lá. Número 1, Paulo chega a Corintos, Atos 18, versículo de 1 a 6. Em Corinto, riqueza material e miséria espiritual, né? Havia uma abundância de riqueza, né? Na maioria das pessoas, é claro, mas havia também uma miséria espiritual, que nem nós vimos na lição anterior, né? Então, após deixar Atenas, aquela cidade que nós estudamos agora, onde Paulo enfrentou os filósofos, né? E Paulo saiu de lá, pelas consequências que nós já vimos, e foi para a cidade de Corinto. Ele já tinha dado uma passada por lá, mas aí foi rápida. Ele foi para Éfeso, agora ele volta para a cidade de Corinto. Então, a cidade havia superado Atenas, né, em importância política e comercial. A cidade de Corinto se tornou um dos maiores centros econômicos do mundo romano, segundo o autor. Então, cosmopolita e estrategicamente localizada, né, ficava num ponto estratégico, né, Corinto reunia povos de diversas culturas, mas também se destacava por sua profunda decadência moral. Então, era uma cidade que vivia debaixo de uma tremenda imoralidade, entendeu? A decadência moral ali era bem vista, observada, não precisava nem ser muito inteligente para perceber, segundo os historiadores, a decadência pela qual vivia a cidade de Corinto, né? Embora fosse uma cidade que era economicamente bem localizada, mas
moralmente já era, né? Então, lá reunia povos de culturas diferentes e se destacava por isso, né? Então, o templo pagão, especialmente o de Afrodite, marcavam a vida religiosa da cidade, dissociando culto e prostituição, dissociando não, associando culto e prostituição ritual, aqueles culto, né, pagão com ritual debaixo da prostituição. Então existia naquele cidade de Corinto, naquela cidade, prostitutas religiosas, né, que usavam o sexo como meio de agradar o Deus deles. Então por aí tu já sentiu como era a cidade. E a maioria das cidades era assim naquele tempo, né? Então os historiadores antigos relatam a presença de centenas de prostitutas religiosas ligadas a esse culto. Então, o culto era debaixo de prostituição, entendeu? Então, você imagina como era, entendeu? Então, diante desse cenário espiritualmente caótico, né? Anunciando o evangelho, Paulo foi lá. Paulo chega ali consciente, né? E da complexidade da missão. Ele sabia onde ele estava pisando, ele entendia, não era bobo, né? Ele sabia a terra que ele tem, não chegou lá ingênuo, o que eu estou. Não, ele sabia aonde ele estava pisando, entendeu? E ele sentiu a pressão da cidade, porque aonde as pessoas dão muito lugar a Satanás, a pressão é muito grande em cima de quem vai pregar o evangelho, entendeu? Não é fácil, não. Só tem que estar revestido de poder. Às vezes a pessoa entra em situação que ele não tem poder para aquilo, nem está preparado. A verdade é essa, né? Às vezes a pessoa sai para expulsar demônio, não, vou sair, vou expulsar demônio, vou isso, vou fazer aquilo, e ele não está preparado. E aí fica igual os filhos de Seva, correndo com os demônios atrás, né? Acontece, então deve tomar, mas Paulo não, Paulo estava preparado. Então, ele conseguiu realizar aquilo que Deus queria, mas debaixo, e nem ele mesmo falou, debaixo de temor e tremor. Certo? Bem, temor e a dependência da graça, né? Pessoa que faz certos tipos de trabalho para Deus tem que estar consciente da sua dependência dele. Não pode nem ter nenhum tipo de independência, entendeu? Esse orgulho, essa vaidade de ser independente, eu posso, eu sei, isso aí, em certas situações espirituais, é bom nem se meter, porque vai passar vergonha, né? Não vai alcançar o objetivo de Deus. Então, quem tem certos tipos de obra do Senhor, que a pessoa tem que estar revestido de poder, para ele poder cumprir os propósitos. Então, o apóstolo Paulo traz consigo as marcas das perseguições sofridas em Filipos. Tivemos que em Filipe, ali ele foi perseguido mesmo de verdade. Tessalônica também, Bereia. Pode ler lá Atos 16, né, 17. Então, além de constante preocupação pastoral com as igrejas já fundadas, ele mesmo falou, tem uma grande preocupação com as igrejas que eu fundei, né? Independente de todos os problemas e lutas que ele ia enfrentar, né? Ele ainda tinha a preocupação das igrejas que ele fundou, porque as igrejas eram tudo novo, o evangelho estava começando, não é igual hoje, igual no Brasil, tem igreja balde aí, né? Mas naquele tempo não, era ele fundando a igreja, então ele sabia a batalha que ele estava passando e como Satanás agia para estragar tudo que ele fez, né? Então, a grandiosidade econômica de Corinto contrastava com a sua profunda degradação espiritual, intensificando o peso emocional da missão. O próprio Paulo, ele reconhece que esteve entre eles em fraqueza, em temor, em grande tremor. Está lá, 1 Coríntios 2:3. Ainda assim, ele não recua, né? Porque ele sentiu peso, mas ele não recuou, né? A sua experiência revela que o temor humano não anula a chamada divina, entendeu? Mas conduz o servo a uma dependência mais profunda da graça de Deus. Porque o que ele mesmo escreveu? Que o poder de Deus
Não, Jesus falou para ele no capítulo 12, versículo 9 de 2 Coríntios: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É essa fraqueza que às vezes Deus não tira para nos manter dependente dele. Porque Deus não anda com exaltado nem com independente. Deus só anda com os humildes e que depende dele. Não depende dele, Deus não anda não. Entendeu? Não depende dele. Então, o início do ministério é a oposição na sinagoga. Então, como era seu costume, Paulo inicia, nós já falamos na lição anterior, ele inicia a sua obra na sinagoga, anunciando que Jesus é o Cristo prometido, o Messias, né? Então, nesse período, ele encontra quem? Um casal que foi muito abençoado e ajudou muito ele na obra. Inclusive, esse casal fugiu de Roma quando o imperador não queria mais judeu lá em Roma, expulsou todo mundo e eles vieram nessa leva, né? Áquila e Priscila, né? Judeus que saíram de lá. O imperador Cláudio que expulsou eles de lá, né? Então eles trabalhavam com Paulo, fazendo tenda. As igrejas estavam começando, né? Não tinha aquele sustento que eles precisavam, então eles precisavam trabalhar, né? E a Bíblia diz que esse casal que trabalhava com Paulo, Áquila e Priscila, eles tinham o mesmo ofício de Paulo, fabricação de tenda, entendeu? Então, com a chegada também de Silas e Timóteo, trazendo notícias animadoras e apoio das sinagogas da Macedônia, Paulo passa a dedicar-se integralmente à palavra. Ele caiu de cabeça mesmo, né? Contudo, a crescente oposição judaica impede de continuar na sinagoga. Então, os judeus, na verdade, a quem Paulo amava e queria começar o evangelho com eles não aceitavam Paulo, entendeu? Eles fechavam a porta mesmo para ele. E ele teve que voltar. Teve uma vez que ele saiu da sinagoga, sacudiu a roupa e falou: já que vocês não me querem, eu vou pregar hoje para os gentios. E foi. E os gentios adoraram essa decisão dele, né? Porque eles não querem, deixa para lá, né? Vão pregar para quem quer. Ó, não adianta você perder tempo com quem não quer, porque tem outro grupo que quer. Às vezes você deixa de falar para quem quer para ficar perdendo tempo com quem não quer. Com quem não quer, o máximo que você pode fazer é orar por ele. A oração ele não pode impedir. Você ora, entendeu? Mas não fica perdendo tempo, gastando energia com quem não quer. Vai pregar para quem quer, entendeu? Tem muita gente sedento que precisa ouvir, tá? E é isso que Paulo fez, entendeu? Não quer? Tchau, certo? Jesus falou: quando você entrar dentro de uma casa, for bem recebido e tal, fica ali, ora, né? Não quer? Ah, não, sai, vai embora, sacode o pó e vai para outra, entendeu? É assim que funciona. Bem, número 2, a continuidade da missão e o encorajamento divino. Bem, a casa de justo e o avanço do evangelho. Então, quando Paulo foi expulso da sinagoga, ele poderia ficar com raiva e abandonar a cidade, mas ele não fez isso. Ele amava aquele povo e Deus escolheu ele para ele pregar o evangelho ali. Ele entendeu isso. Que ele fosse rejeitado ou não, ele tinha que pregar. Então, quando eles expulsaram ele da sinagoga, ele não abandona a cidade. Então, um gentio temente a Deus chamado Tito Justo, oferece a sua casa. Deus sempre abre uma porta. Quando Deus quer você em determinada situação, de uma forma ou de outra, ele sempre vai abrir uma porta. Deus, quando envia alguém para um lugar, ou para qualquer situação, tem uma porta aberta. Se não tem porta nenhuma aberta, então vá para outra onde tem, porque não é de Deus. Você pode estudar a Bíblia, você vai ver, sempre quando há alguém para um lugar, tem uma porta aberta. Tem 100 portas, 99 estão fechadas, mas uma está aberta. É pelaquela uma que tu vai chegar às 99. Entendeu? É assim que aconteceu com Paulo. Entendeu? E todo mundo fechou a porta para ele. Aí o que fizeram? O Tito, justo, né, oferece a sua casa, localizada bem do lado da sinagoga. Entendeu?
Então, com esse novo espaço, né, para a pregação, ele prega a palavra, entendeu? Essa mudança foi estratégica, entendeu? Por quê? Ele deixou de ficar preso dentro de uma sinagoga pregando para quem não está interessado. Aí Deus permitiu que fechasse para que ele fosse para outro local onde o evangelho podia se expandir, como ele expandiu e formou uma grande igreja ali em Corinto. Né? Então, essa mudança estratégica amplia o alcance do evangelho, confere visibilidade positiva a toda a comunidade cristã. Entendeu? Você não vê a igreja de Corinto, era uma igreja matura, dava um trabalhinho, mas era uma igreja fundada ali, né? Era um crente maturo. Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses só. Em Éfeso ele ficou 3 anos. Ali ele ficou 1 ano e 6 meses. Não tem como. Crente, vocês sabem que já foi dito aqui como era a cidade de Corinto. Né? Uma cidade realmente depravada, é a palavra mais certa. Então as pessoas que aceitaram Jesus não tinha como, com 1 ano e 6 meses, já ser aqueles crentes preparados. Então eles davam aquele trabalho. Era uma igreja pentecostal, ali tinha todos os dons, mas era uma igreja imatura. E Paulo teve uma tremenda de uma paciência com aquele povo, né? E porque ele sabia com quem ele estava lidando, entendeu? E o resultado é expressivo. Muitos corintos, né, creram, entre ele e Crispo, o principal da sinagoga. Ele largou a sinagoga para lá, até o principal da sinagoga aceitou Jesus. Entendeu? Aceitou com a fé. E ainda tem detalhe, juntamente com toda a sua casa. Entendendo? Então, porta que Deus abre, gente, ninguém fecha. Às vezes fecha uma porta para você, porque Deus tem algo maior ainda para fazer. Às vezes Deus não quer você em portinha, não. Às vezes vai fechando aquilo aí, você vai sentindo que está fechando, você está sendo desprezado, né? Às vezes as pessoas percebem isso. Não, fica calmo, porque Deus está abrindo outra maior. Entendeu? Fica tranquilo, que é Deus que está no negócio. O Evangelho demonstra mais uma vez que quando as portas se fecham, Deus abre novos caminhos. O negócio com Deus é assim. Bem, o medo do apóstolo é a palavra que fortalece. Né? Nós vimos que Paulo, devido à pressão, aquela cidade, aquela prostituição terrível, ele sentiu a pressão. Né? Quase não tinha crente, era ele e a equipe dele. Aí ele dá vontade de desanimar, não dá vontade de desanimar, a pessoa se sente desanimada. Né? Às vezes você pode sentir até medo, não pode ser medroso. Medo todo mundo sente. Né? Tremor todo mundo treme, mas não pode ser covarde, medroso. Né? Não confunda o que sente medo por uma ocasião com o medroso. Ela sente medo, mas reage. Né? Quantos servos de Deus sentiram medo e depois foram animados pelo próprio Deus? O próprio Josué, Deus falou para ele, não tema, ele já estava com medo. Moisés, né? Quem pode dizer que Moisés era um fraco? Mas sentiu medo. Mas Deus animou ele. Ele não era medroso, ele sentiu medo. Talvez você está sentindo medo de alguma situação na sua vida. Espera, busca Deus, né? Você não é medroso, você sente um medo que todo mundo sente. Entendeu? Então, o medo é assim. Paulo, apesar dos frutos visíveis, Paulo enfrenta forte oposição e passa a temer por sua permanência ali. Será que eu vou ficar aqui? Eu não vou aguentar, não. Senhor, está muito difícil, né? Aí Deus fala, Paulo, não tema. Não tema porque eu sou contigo. E prega a palavra. Porque Deus falando para ele, Jesus, eu tenho muito povo nessa cidade. Pronto. Fica com medo não, Paulo. Eu tenho muito povo nessa cidade. E acabou. E realmente se formou uma grande igreja naquele lugar. Entendeu? A oposição era grande. Então, o peso espiritual da cidade, aliado àquela hostilidade, aquele peso daquela prostituição, né? daquela idolatria, daquela precariedade da cidade espiritualmente, e mais a oposição até dos próprios judeus, aí ele falou, não dá não, Senhor. Mas aí Deus falou, não, dá sim. Dá porque eu estou contigo. É assim,
Você está pensando que não dá? Dá, porque Deus é contigo. Se Deus não fosse contigo, não dava não. Deus está contigo? Tá, então dá. Entendeu? Dá tranquilamente. Entendeu? O peso espiritual pode ser grande, a oposição, a hostilidade, né? Você pode se sentir fragilizado, fraco, mas Deus é contigo. Por quê? O poder de Deus, ele opera onde? Na fraqueza. Tá bom? Não tema, mas fala e não te cale. Deus reafirma sua presença, promete proteção, entendeu? E revela que há muito povo naquela cidade, né? Essa palavra divina não apenas consola ele, mas reposiciona Paulo na missão, lembrando de que o sucesso da obra não depende da força humana, mas da fidelidade e chamada. Deus chamou, você é fiel a ele, então vai se cumprir tudo na tua vida. Tem que ser duas coisas, foi chamado e é fiel, pronto. Entendeu? Número 3, a graça suficiente, perseverança e transição. Também, fortalecido pela promessa do Senhor, depois de ouvir essa palavra, o próprio Deus falar para ele, fale e não te cale, não tenha medo, que eu tenho muito povo aqui. Aí ele permanece ali 1 ano e 6 meses, que nem eu já falei. Entendeu? Está lá em 1 Coríntios 18, 11. Ele ficou ali, aquele tempo, ensinando a palavra. Ele ganhou para Jesus, depois foi ensinar. Primeiro evangeliza, depois faz discípulo. Entendeu? Então, depois outros homens de Deus foram para lá. Até Pedro passou por lá. Entendeu? Apolo passou por lá. Então, Timóteo passou por lá. Então, a igreja de Paulo tinha uma equipe boa, né? Então, a experiência do apóstolo ensina que sentir medo não é sinal de fracasso espiritual, não, mas de oportunidade para experimentar a suficiência da graça de Deus. Deus faz de um medroso um herói. Lembra de Gideão? Gideão cheio de medo lá. Veja o que ele fez? Então, é assim que funciona com Deus, entendeu? Então, quando o servo confia na presença de Deus, o temor é vencido e a missão prossegue. Contudo, a fidelidade de Paulo não o livrará de novos conflitos. Entendeu? Não adianta. Eu sou fiel. Tem gente que tem uma mentalidade totalmente errada. Estou passando muita luta, eu sou fiel. O que está acontecendo? Meu querido, você não entendeu ainda. Entendeu? Jesus falou: no mundo tereis aflição. A fidelidade a Deus atrai problema. Atrai. Quanto mais fiel a Deus, mais problema você vai enfrentar. Lê o livro de Atos, que nós estamos estudando. Vê se Paulo teve molezinha, Pedro, né, João. Ninguém teve. Todo mundo teve que enfrentar a oposição. Por quê? Porque era fiel. Quem não é fiel não enfrenta a luta, não. Entendeu? Bem, final aqui. Paulo diante de Galho, a graça que sustenta em meio à oposição. Então, a acusação dos judeus e a proteção divina. Então, a oposição judaica em Corinto não cessou. E Paulo foi levado diante de Gaio, procônsul da Acaia, sob a acusação de ensinar contrariamente à lei. Um absurdo, né? Antes mesmo que Paulo se defendesse, o Galho já rejeitou, né? O procônsul já rejeitou a denúncia, declarando não ser de sua competência julgar disputas religiosas internas. Então, ele já percebeu o besterol que era dos judeus. Entendeu? Logo, quem levar eles para ser julgados? Os judeus. Em vez de ajudar, né? Então você vê como é que era. Não foi o gentil que levou, foi os judeus. Entendeu? Aí o chefão lá olhou para ele: isso aí não é da minha competência, não quero me meter nisso, não. Resolve para lá. Entendeu? Então, antes mesmo que Paulo se defendesse, Galho rejeitou a denúncia, declarando não ser a sua competência. Estou fora disso. Então, o que ele fez? Expulsou os acusadores do tribunal. O governador confirmou, sem saber, a promessa do Senhor que ninguém faria mal ao apóstolo. Deus não falou? Ninguém vai te fazer mal aqui, eu sou contigo. Foi o que aconteceu. Entendeu? Paulo enfrentou oposição, luta, enfrentou tudo.
mas ninguém colocou a mão nele. Entendeu? Então, assim, Deus usou uma autoridade civil para preservar a obra missionária. É assim que Deus faz. Ele usa quem ele quiser, a hora que ele quer e como quer. Não adianta você bitolar Deus, não. Botar Deus aqui na caixinha, Deus vai agir assim, Deus vai fazer assim. Nada disso, Deus vai fazer como ele quer. Não fica querendo botar modelo em Deus, não. Não, Deus vai fazer desse jeitinho. Sai fora. Deus até olha para você e fala, coitado. Entendeu? O espancamento de Sóstenes e alcance da graça. Após essa decisão, Galho, né, de Gália, o governador lá, Sóstenes, o principal da sinagoga, foi espancado diante do tribunal. Ele também não se meteu nisso, não. Problema de religião, se viram para lá. Embora o texto não detalhe, as motivações do episódio revela a estabilidade da oposição humana. Né? Confiar nas pessoas não adianta. Entendeu? Quem vai te proteger é Deus. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa entender. A dependência de Deus. Deus usa quem ele quiser. Ele pode usar um policial, a polícia, ele pode usar o governo, ele pode usar, né, as leis. Deus, na hora H, ele é que sabe como ele vai fazer. E às vezes ele deixa você passar pela prova também. Mas ele falou para Paulo, eu passo contigo. Bem, a suficiência da graça na experiência de Paulo. Em 1 Corinto, Paulo viveu intensamente a suficiência da graça de Deus. Em meio à fragilidade, pressão, oposição, ele aprendeu que o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza, conforme Jesus falou para ele lá em 2 Coríntios. Né? Para que ele não se gloriasse pelo que ele recebeu de Deus, aí Deus deixou ele entrar no vento, mas protegeu. Então, a cidade de Corinto era uma cidade marcada pela decadência moral, tornou-se um campo fértil para a manifestação da graça. A Bíblia nos diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tem pecado, tem mais, Deus manifesta mais ainda a sua graça. Entendeu? Então, sustentado pelo Senhor, Paulo permaneceu ali 18 meses, nem eu falei, 1 ano e 6 meses, e com a igreja estabelecida. Deus usou ele para fundar uma igreja ali em Corinto, e uma igreja pentecostal. Entendeu? Ele fundou uma igreja, Deus usou ele para fundar uma igreja pentecostal, com dom de língua, dom de profecia, discernimento, né? Palavras de sabedoria, tudo tinha ali, não faltava dom, mas faltava maturidade. Dom espiritual não é sinônimo de maturidade, não. Entendeu? Embora Deus dá o dom e a responsabilidade de se comportar é minha, certo? Mas não significa que dom espiritual é sinal de pessoa madura, nem sempre. Nem sempre. Entendeu? Pela igreja de Corinto você vê. Paulo falou, vocês já está na hora de vocês comerem uma comidinha mais pesada, né? Vocês ficam tomando mingau, não enjoa de mamadeira, não? Tem crente que é assim, cara. Já tem 40 anos de crente, é mamadeira. Então, vigia. Sai fora de mamadeira, começa a comer uma comidinha, começa a engrossar o caldo. Entendeu? Sai da mamadeira, vai comer uma comidinha mais pesada, para você ter força, né? Tem mamadeira para criança, neném, não aguenta peso, não. Então tem que comer um mocotó de vez em quando, uma rabada, entendeu? Espiritual, que eu estou falando, tá bom? Mas Paulo falou, eu tô com uma vontade de dar um alimento melhor para vocês, mas vocês não saem da mamadeira. Vamos buscar a palavra, vamos estudar a Bíblia, vamos aprender, né? O reino de Deus está aí, é reino de Deus, entendeu? Então, assim aprendemos que não é a ausência de luta, mas a presença da graça que nos mantém firme. Tem pessoa que ele não tem luta nenhuma e não faz nada para Deus. Está entendendo? Então,
a ausência, né, de luta não resolve. Nós temos que aprender que não é ausência, vou repetir, nós temos que aprender que não é ausência de luta, mas é a presença da graça de Deus que mantém a gente firme. Tem gente que não tem luta nenhuma que já está caído, entendeu? Então, encerrando, gente, como Paulo, somos chamados a confiar que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar em qualquer circunstância. Qualquer situação que Deus permitir que você entre em batalha espiritual, você pode crer que Deus sempre vai te dar a graça suficiente para aquilo. A Bíblia diz assim lá em Tito: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, que deixa a impiedade, que deixa o pecado e aceite a vontade de Deus. Tá bom? Então a graça de Deus, né? Esse favor que vem sobre nós, a graça de Deus aqui envolve a proteção, o amor, o cuidado e o poder na nossa vida. Entendeu? Então a graça de Deus protege, o apóstolo Paulo protegeu e triunfa sobre a oposição em Corinto. Então, ele deixou os inimigos envergonhados. Entendeu? Teve uma vez que alguém falou assim: esse homem é uma peste. Está lá em Coríntios. Esse homem é uma peste. Em Atos dos Apóstolos, esse homem é uma peste. Ninguém consegue segurar ele. Uma vez ele fechou uma fábrica de ídolo. O Demétrio foi lá reclamar. Não é possível, esse homem está salvando todo mundo. Ninguém está comprando ídolo mais, nós vamos morrer de fome. Aí prenderam ele e fizeram aquele castigo todo com ele. Por quê? Porque Deus usava ele poderosamente. Paulo era um super-homem? Não, ele aceitou o desafio de Deus. Quando Deus chamou ele, Deus falou: tu és para mim um vaso escolhido para pregar o evangelho. E você vai ver quanto tu deve padecer pelo meu nome. Paulo não padecia pelo pecado, ele padecia pelo nome de Jesus. Então você, eu, às vezes nós estamos padecendo, não é porque cometemos pecado, estamos errados, às vezes você é caluniado, às vezes nós somos caluniados, somos mal entendidos, às vezes lidamos com pessoas falsas, né, que abraça, beija, mas está dando uma facada nas costas, mas isso faz parte da caminhada, gente. Paulo lidou com gente, ele teve que enfrentar pessoas assim, né? E a gente tem que ficar quieto, falar só com Deus, tá bom? Concluindo e encerrando, a experiência de Paulo em Corinto ensina que a missão exige coragem, sustentada pela graça e discernimento, para anunciar a verdade eterna em contextos marcados por profunda mudança. Paulo estava numa cidade, de repente ele ia para outra totalmente diferente, pessoas diferentes em todos os aspectos. Então, não existe um modelo, um padrão, não. Você hoje lida com uma pessoa de um jeito, outro lida com um jeito, do outro jeito, o outro tem um tipo de religião, o outro tem a religião, mas é outra totalmente diferente. Era assim, e é assim, certo? Mas o importante é que só tem duas opções, ou Deus ou o diabo, entendeu? Só tem duas opções, ou o céu ou o inferno. Ou a porta estreita ou a larga, não tem jeito, isso aí não muda. Tu encontra com pessoas de tudo quanto é jeito, mas o caminho é só dois: o céu e o inferno. Céu e inferno, só isso. Tá entendendo? Então não adianta, é o amor às almas que leva a gente a pregar o evangelho. Então a igreja ali em Corinto não nasceu em terreno favorável, tudo molezinha. Não, mas foi estabelecida e fortalecida pela suficiência da graça de Deus. Então, o avanço do evangelho não depende de recursos humanos, mas da presença fiel do Senhor, que assegura aquilo que ele falou para Paulo. Paulo, não tema, não te cale, mas fale e não te cale, porque eu sou contigo. Então, o que valeu na vida de Paulo foi isso: eu sou contigo. Então, o mesmo Deus que foi com Paulo é o mesmo Deus que está contigo. Para que Deus te chamou? Procura descobrir o teu dom e vai fazer aquilo que Deus mandou e te chamou. Ah, mas Deus vai falar para você o que ele falou para Paulo.
Não tema, mas fale e não te cale, porque eu sou contigo e eu tenho muito povo nessa cidade. Tá bom, querido? Deus te abençoe e até a lição de número 7. Tá bom? Um beijo no coração, um abração.